Amados e amadas, iniciando o segundo vídeo, 1 Coríntios capítulo 11, versos 6 e 10. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Porém, é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou raspado. Ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter um sinal de autoridade sobre a cabeça. Pois se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher o cabelo cortado ou raspado, ela deve cobrir a cabeça. Sim. Então, amados e amadas, se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar o cabelo. Mas, uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la com o véu. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, a mulher veio do homem. Sim, amados e amadas. Para a mulher cristã, cortar o cabelo é errado? Para a mulher cristã, cortar o cabelo é errado? Antes de falarmos sobre isso, afirmamos que uma cristã não corta o seu cabelo. É preciso que ela deixe o Espírito Santo fazê-lo. Mas muito ao contrário do que pensam e ensinam nas denominações e pastores, não faz mal, não tem importância. A mulher cortar as pontas, ou enfim, usar artifícios para parar o cabelo, é pecado perante Deus? Paulo fala: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes o preceito como vou-lhe entregueis. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Como se tivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. E a mulher é a glória do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Isso disse Paulo. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal do poderio por causa dos anjos. 1 Coríntios capítulo 11. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16. Vejam que é válido para a igreja de Coríntios, é válido para nós. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. A questão que uns levantam é sobre irmãs afrodescendentes. O cabelo é cabelo da mesma forma. É importante que perceba que Paulo fala sobre a referência para com Cristo no caso da mulher solteira e para com o marido no caso da mulher casada. Uma mulher casada que corte seu cabelo desonra o marido. E foi o que Paulo disse. Na Bíblia, 1 Coríntios em latim,
para que possamos entender alguma palavra. Em latim aqui eu não vou ler porque é complicado. Usar o véu como doutrina também não tem respaldo bíblico, pois Paulo afirma que o cabelo foi dado no lugar do véu. Vocês entenderam, mulheres? Aquela que pode deixar o cabelo comprido não precisa usar o véu. Aquela que tem o cabelo curto, principalmente as africanas, tem que usar o véu. O diabo, que antes combatia a Bíblia, hoje interpreta, e os muros vão caindo, e se fala em mulheres pregadoras, bispa e piscopisas, termos não encontrados na Bíblia. Teólogos formados em quatro paredes de universidade, sem chamado de Deus para pregar o Evangelho, interpretam a palavra de Deus e dizem que não faz, não tem importância, somos machistas, etc. Cabe à mulher um lugar de honra na igreja, não utilizando uma autoridade que não lhe foi conferida. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, não sensual, com poder e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém as mulheres que fazem a profissão de servir a Deus. Com boas obras, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz dos filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Sim, Paulo diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, Pedro diz, semelhante a vós, mulheres, sede sujeito aos vossos maridos, para que também, se algum não obedeça a palavra, pelo porte de suas mulheres seja o ganho sem palavras. Considerando a vossa vida casta e temor, o enfeite delas não seja o exterior no frisar do cabelo, no uso da joia de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traz o espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente a santa mulher que esperava em Deus, estão sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com as mulheres, com as suas esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sede vós, os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém? Amados e amadas. Dúvidas espirituais, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, que fala sobre cortar o cabelo. Eu já disse, ela é obrigada a usar véu? Sim, se tem o cabelo curto, usar véu. Se tem o cabelo comprido, não precisa usar véu. Já falei, a segunda vez. Tingir cabelo faz parte de adornar-se, que é uma característica mais acentuada para o sexo feminino, e que os homens, particularmente os maridos, deveriam saber elogiar suas esposas. O Antigo Testamento fala muito em adornar-se. Isaías capítulo 60, verso 13, diz, o Novo Testamento, preto, capítulo 3, verso 3, geralmente é usado contra o uso de joias, adornos no cabelo e no vestiário das mulheres. Tudo indica que o apóstolo está nessa palavra pura e simplesmente proibindo os adornos das mulheres. Capite, mulheres,
não está impedindo. Ao adornar-se a mulher, não deve esquecer que a sua vida interior é o melhor dos enfeites que ela pode usar. A respeito da mulher cortar o cabelo, a primeira consideração se faz necessária que isso é vergonhoso para a mulher cristã no tempo dos apóstolos, para ser uma marca característica das prostitutas da sociedade de Coríntios. Essa conotação, porém, não existe mais em nossos dias. Vocês entenderam? Se você quer deixar o cabelo comprido, não precisa usar véu nos cultos. Se você cortar o cabelo, usa véu. As africanas não têm cabelo, usa véu. Deixa eu entender que Paulo não tinha em mente estabelecer uma lei apostólica, mesmo porque esse assunto não foi repetido por outros apóstolos de Cristo, como é o caso do batismo, da Santa Ceia. Por exemplo, tudo indica que se trata de um costume circunstancial. O uso do véu e de cabelo comprido por parte das mulheres cristãs está no mesmo nível da prática do ósculo santo. O beijo na face, dando como saudações entre cristãos, Romanos 16, verso 16. Assim sendo, quem exige o uso do véu e o uso do cabelo comprido por parte da mulher cristã, por uma questão de coerência, também deveria exigir hoje a prática do ósculo santo como saudação dos cristãos. Vocês notaram, amados e amadas, que no final da minha pregação eu me despeço com o meu ósculo santo a todos os fiéis, aos amados e amadas. E é uma saudação cristã. Ainda há de considerar o fato, em todo o Novo Testamento, não se registra qualquer caso de exclusão de pessoa da igreja em razão de usar adornos, cortar cabelo ou não usar véu. Portanto, esses temas jamais devem ceder. Os limites e recomendações fraternas nem devem entrar na esfera das leis que determinam a disciplina eclesiástica. Amados e amadas, eu quero fazer aqui uma reflexão a vocês. Tem uma igreja aí chamada CCB, igreja CCB, todas usam véu. Pergunto, está certo? Eu digo, não está certo. Porque de acordo com a palavra, só se usa véu se cortar o cabelo. Se tiver o cabelo comprido, não há necessidade de usar véu. Portanto, a classificação de ser pecado ou não fica por conta de Deus. Eu não julgo ninguém, só estou comentando. A fé, na atual conjuntura, está esfriando, como eu falei no Apocalipse, no início da pregação. O que fazer quando a fé parece fraca? Hoje em dia, em que as impossibilidades se tornam possibilidades, a fé parece fraca, a vitória perdida. O que fazer? Aprendemos sobre o fundamento da fé, firmados na palavra, evitando o esfriamento da fé, a morte da fé. Elias orou incessantemente e o fogo desceu. Podemos pensar, mas foi. Elias, na sua fé, porém, deve ser usada da mesma forma. Tenha uma dieta espiritual balanceada, não viva apenas com fast food espiritual. Não deixe de lado o feijão com arroz, que fortalece sua fé. O que é o feijão com arroz? A oração, o jejum. O básico é o que te levará a completar a sua obra. Reconheça a oposição do diabo. Não é Deus quem está contra você. Deus deseja que você e sua família prosperem, sejam um sucesso. A oposição de tudo isso vem do diabo, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4.
Satanás odeia você e tenta se colocar como Deus desse século, mas ele não é o seu Senhor. Maior é o que está em mim. Declare isso. Declare para você mesmo nesse momento. Maior é o que está em mim. A fonte da oposição do diabo, mas você já venceu em Cristo, entenda isso. O diabo vem para roubar, matar, destruir. Não tenha dúvida. Deus é seu Pai. A Ele quer o seu sucesso. Não questione. Tome sua posição de autoridade e diga: fora diabo, tire suas mãos sobre mim. Reconheça de onde vem a oposição. A Bíblia contém todas as promessas que você precisa. Basta ler. Tenha certeza de que você pode. Tenha certeza que você pede está baseado na palavra. Reivindique as promessas e se posicione. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna galanteador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Queremos ver nossos filhos prosperando. Quanto mais Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, a palavra transforma a vida de todos. Deus é o presenteador, assim como nós, pais, temos esse sentimento do Pai Celestial, de cuidar dos filhos e da família. Certifique-se que você não está vivendo em pecado. Muitos pedem no momento que estão devendo a Deus no pecado e não é atendido nos seus pedidos, mas esquece-se que quando pediu estava em débito com Deus, estava em pecado, só se lembrou no momento de desespero, na hora da tragédia, mas se esqueceu que ele estava em débito com Deus e Deus não ouviu. Se errou, confesse seus pecados, pois Deus é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda injustiça. Não espere pela ceia para isso. A mão do Senhor está estendida a todo momento a seu filho. O pecado cria barreiras, não perca tempo. Eu disse, o pecado cria barreira. Não adianta você estar em pecado. Espera aí, vou dar um exemplo. Você vende droga, certo? Você está em pecado muitos anos da sua vida. Você se acidenta. Você pede para Deus te salvar. Ele não ouve. Ele ouvirá sim, se você se arrepender, de fato. Mas me diga, amados e amadas, quem está uma vida inteira vendendo drogas, num acidente, ele vai se tornar repentinamente um novo homem? Sim, tudo é facultado, sim, mas é difícil, Meditando sobre essas palavras, quando estiverem orando, se estiverem algo contra alguém, perdoe, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos capítulo 11, verso 25, e atenda o seu pedido. Copiaram? Quantos milhares de pessoas fazem o pedido no meio de débito com Deus? Assim, a falta de perdão é pecado. Liberte-se, pois quem fica preso é você. Quando não perdoamos, nos tornamos cativos. Você está cativo, como é que você vai pedir a Deus um milagre? Examine se há amargura em seu coração, pois isso impede uma fé forte. Não permita incredulidade ou dúvida em sua vida. A dúvida rouba as bênçãos. Eu disse, a dúvida rouba as bênçãos. O pecado, o débito com Deus, rouba seus pedidos, os seus sonhos. O diabo lança questionamentos e sugere: será que é bem assim? Resista. Sujeito-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7. Adão era como Deus, mas nunca conversava com o inimigo. A dúvida surgiu e aí estava o pecado. Ouviram?
Não importa o que o diabo sugira, mantenha-se firme na palavra. Deseje e tenha expectativa. Deseje e tenha expectativa sobre o que você orou e crê em seu coração. Não esmoreça, se mantenha firme, confiante, peça perdão dos seus pecados. Aí, quando você não estiver em débito com Deus, faça seus pedidos, que Ele atenderá. Batei a porta, abrir-se-vos-á. Além disso, quando nos posicionamos, haverá um milagre. O Senhor derramará água sobre o sedento e beijos sobre os nossos descendentes. Ele alcançará seus filhos, eles são abençoados pelo Senhor. Declare a palavra, veja, creia e receba o Espírito Santo da fé. Cada palavra dita a seu respeito se concretizará. Amém? Amados e amadas. 7 motivos por que devemos amar a Deus e ouvir o Evangelho. Você está desanimado com a sua igreja, seus irmãos, e sem vontade de ir aos cultos, mas gostaria de mudar a realidade. Os 7 motivos que devemos ir à igreja talvez ajude a esclarecer o seu coração já presente. A saudade de estar na casa do Senhor. Talvez tudo comece por lembrar o valor da comunhão, da palavra, da adoração, da direção espiritual. E é sobre isso que vamos falar agora. Se você ainda se questiona se vale a pena voltar, ouça essa palavra. Pode ser que entre essas razões você encontre exatamente a resposta que procura. 7 motivos para ir à igreja. Ir à igreja é mais do que cumprir um compromisso religioso. É um movimento de fé que envolve obediência, crescimento, comunhão, entrega. Quem participa da vida em comunidade entende que ali existe ensino, cuidado, direção, propósito. Ao mesmo tempo difícil, a igreja continua sendo um lugar de fortalecimento da sua fé, tanto pessoal quanto coletivo. Se você tem dúvida sobre voltar à casa do Senhor, confira. Primeiro, obediência à palavra de Deus. Entre os 7 motivos por que devemos ir à igreja, o primeiro é simples. Deus mandou, em Hebreus capítulo 10, verso 25, está claro que não devemos deixar de nos reunir como igreja, mas sim encorajar os outros. Essa instrução foi dada em comunidades que enfrentavam dificuldades. Alguns já estavam deixando de se reunir, talvez por medo de perseguição. Mesmo assim, o recado foi firme. É na comunhão que a fé se fortalece, que o amor se pratica, que as boas obras ganham espaço. Crescimento espiritual e aprendizado da Bíblia. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, vemos que a palavra de Deus serve para ensinar, corrigir, preparar cada pessoa para viver de forma justa. Na igreja, esse conteúdo é trabalhado de forma contínua, com o apoio de pessoas que também buscam aprender. O resultado é mais entendimento e consciência sobre agir no dia a dia. Além disso, estar em comunidade favorece a reflexão sobre por que devemos ir à igreja. Terceiro, comunhão com outros cristãos. A igreja é necessária também pela comunhão. Desde os primeiros cristãos, vemos um movimento coletivo em Atos capítulo 2, verso 42, que mostra que havia ensino, oração entre os irmãos. É na igreja que se percebe que há outros tentando viver o mesmo evangelho, enfrentando lutas parecidas. Portanto, é um ótimo espaço para desenvolver amizades. Exercício dos dons espirituais. Segundo 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 e 7, Deus distribui diferentes dons a cada pessoa. Eles não são dados por acaso, mas com o propósito de edificar o corpo de Cristo.
e onde isso acontece com mais naturalidade e constância na vida da comunidade. A quem ensine, quem ore pelos outros, quem sirva nos bastidores, quem console, quem encoraje. Cada dom tem o valor quando usado de forma intencional. Como eu sempre digo, amados e amadas, servas do Senhor, igreja Louvoeiro de Deus, lembre-se das orações. Eu sempre digo, se dê as mãos. Por que se dê as mãos? Porque a bioenergia da fé nas mãos daquele que está forte na fé ergue aquele irmão que está fraco na fé através do contato da bioenergia das mãos de cada um que fala no seu coração a fé firme que está nele. Adoração coletiva a Deus. Devemos ir à igreja porque Deus nos chama para adorá-lo em comunidade. O Salmo 95, verso 1 e 2 convida: venham, cantemos com alegria ao Senhor, aclamemos a rocha da nossa salvação. Entre os 7 motivos que devemos ir à igreja, a adoração coletiva nos ajuda a tirar o foco do individualismo e a reconhecer o valor do corpo. Deus não nos chamou para andar separado, Ele quer que nos reunimos. Sexta, proteção espiritual e orientação. Em Efésios capítulo 4, Paulo afirma que Deus levantou líderes espirituais para preparar os cristãos e fortalecer a fé da comunidade. Esses líderes têm a missão de ensinar, corrigir, orientar com base na Bíblia, na verdade da Bíblia. A convivência com os irmãos, os mais maduros da fé, ajuda a identificar o que é firme e o que é engano. É um espaço de proteção, de crescimento com direção. Sétimo, testemunho do cristão diante do mundo. As pessoas observam, elas veem o nosso compromisso, a nossa constância de ir à igreja e o cuidado uns com os outros. Não se trata de parecer religioso, mas de viver de forma coerente com o que cremos. Uma fé vivida em conjunto carrega peso. Ela inspira, questiona, incomoda e atrai. Os participantes da igreja, com sinceridade, estamos dizendo ao mundo: eu sigo Cristo, isso molda a minha vida. Essa postura tem mais impacto do que discurso. O que você perde longe da igreja? Você perde um ponto de referência fora da igreja. É mais fácil de esquecer quem você é, por isso que você esfria na fé, sem ouvir com frequência a oração que foi criado por amor, e para o amor cresce a chance de acreditar o contrário. É na repetição que a verdade se firma, e muitos não escutam nenhuma vez que são amados de verdade, muito menos que esse amor é constante. Você também perde o impulso, a caminhada vira peso quando não há ninguém para te animar, encorajar, desafiar. Professar a fé é escapar contra as tentações do mundo. Na igreja você é lembrado que pode melhorar sem se destruir. Por dentro desse processo, que há espaço para erro, mas também para recomeço. Por fim, você perde a convivência real. A igreja junta quem pensa diferente, quem veio de longe, quem viveu outra história. E é nesse convívio que muita coisa muda. Ideias, afeto e atitudes são bons exemplos. Quem só se acerca dos iguais acaba enxergando pouco. Como voltar a ter comunhão? Existem momentos em que nos afastamos da fé, da igreja e até das pessoas que costumam caminhar ao nosso lado. A boa notícia é que sempre é possível recomeçar. Não seja igual aquele que, quando ouve um crente falar, Jesus voltará. Sim, mais um crente. Ouça. Ore pedindo direção, força para recomeçar. Antes de qualquer atitude prática, é importante falar com Deus. Pode ser uma oração curta, sincera, feita no silêncio do quarto ou no trajeto do trabalho. Peça ajuda para reorganizar a sua vida espiritual. Vá ao culto. Sentir vontade, não espere de estar melhor. Apenas vá. Mesmo com o coração ainda esteja confuso, sair de casa e ir até a igreja é uma forma de dizer: Deus, eu quero voltar.
O ambiente da palavra e os louvores quebram barreiras e pensamentos que não alcança. Converse com os seus irmãos, com os seus líderes pastorais. Volte a ler a Bíblia, mesmo que seja um versículo por dia. A leitura diária, por menor que seja, já alimenta a alma. O plano de leitura bíblica pode ajudar você a se tornar filho de Deus. Participe dos grupos, aceite o processo, não se cobre perfeição. Recomece, exige paciência a recomeçar. Haverá dias bons e dias em que você vai se sentir distante de novo. O perdão e o amor de Deus não mudam com o seu humor ou desempenho. Ele continua fiel. Confessar as falhas é parte do caminho e não o sinal de fracasso. Lê a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. A igreja desviada, às vezes, tem igreja desviada, considerando as leis físicas, os sentidos humanos. Quanto mais longe estamos de um objeto, mais dificuldades teremos de enxergá-lo com nitidez. Então, amados e amadas, temos que sejamos um. É um clamor pela unidade do corpo de Cristo, na obra de Deus. A união faz a força. Não se esqueçam disso, que a união faz a força. A triste realidade da igreja evangélica nos dias de hoje. Eu fico imaginando o que aconteceu com nossas igrejas. É muito triste o que vemos no cenário nacional. Já parou para observar, amado e amada, o comportamento das igrejas evangélicas no Brasil? Dizem que somos o povo do avivamento, que o Brasil é o celeiro cristão, com um potencial enorme para evangelizar o mundo. Será? Realmente o Brasil é uma das nações onde as igrejas evangélicas crescem, mas crescem em qualidade ou quantidade? São números impressionantes, como dizem alguns, números evangelísticos. E realmente impressiona a forma como cresceu e cresce a igreja evangélica em nosso país. Mas infelizmente o que muito nos entristece é constatar que quanto mais cresce em números, menor é a qualidade das nossas igrejas e consequentemente dos nossos irmãos que seguem. Cada vez mais igrejas pobres, desnutridas espiritualmente, templos muitas vezes riquíssimos, belos, imponentes, mas espiritualmente doentes, consequentemente geram crentes doentes. Também não quero ser pessimista, amados e amadas, mas é o que eu enxergo quando olho para o quadro em que se encontram nossas igrejas. De um lado, vemos igrejas neopentecostais, algumas pentecostais, pregando uma prosperidade louca que gera um monte de cristãos egoístas que procuram a prosperidade, correndo em busca de riqueza material, que se não alcançam, logo abandonam a fé, frustrado por não conseguir o que buscavam, muitas das vezes taxados como culpados por seus líderes que afirmam se não conseguiu é porque não tem fé. Outros em busca de um milagre urgente, igrejas que vivem de explorar o desprezo, o desespero das pessoas que sofrem a dor de uma doença, muitas vezes enganadas pela medicina. E Deus realmente cura, Ele é misericordioso e cura a pessoa independente de quem está orando por ela. O nosso Deus realmente cura. O problema é que certos pastores que tentam levar a fama de curandeiros esquecem de Deus, não dividem a glória dele com ninguém. O que o evangelho que deve ser pregado é o evangelho da salvação e não da prosperidade, da cura, pois se por algum motivo Deus não curar o camarada, ele nunca mais volta à igreja. E Deus tem os seus propósitos em tudo. Há pessoas que decepcionadas por não ter tido a cura imediata, nunca mais voltam à igreja. De outro lado, vemos as igrejas pentecostais enfatizando demais a busca inacreditável, emocionante, sobrenatural
É óbvio que o sobrenatural acontecerá sempre em nosso meio, mas não pode ser o principal motivo do nosso culto. Não de maneira que estamos querendo que seja. Nossos cultos são pura emoção e pouca salvação. Não dá para viver o evangelho assim. No culto pentecostal, geralmente, os crentes se preocupam demais em ver o sobrenatural, ser arrebatado, entregar ou busca uma profecia, falar em língua, sapatear, pular, rodopiar, fazer piroleta, fazer aviãozinho e outras coisas mais. Ou seja, queremos um culto extraordinário que nos satisfaça e encha de paz e alegria para sairmos renovados. Nada contra, mas estamos fazendo o culto para crente e os perdidos como ficam. Deus não gosta de culto desorganizado. Deus quer tudo organizado, com fé e com o coração contrito. As igrejas históricas tradicionais que em busca de um avivamento, e muitas das vezes não tem nada de espiritual, estão se perdendo também nesse cenário evangélico da atualidade. As igrejas tradicionais se dividem. Tradicionais, sem dúvida, crescem bem menos do que as pentecostais, as neopentecostais, muitas vezes em busca de uma renovação, acaba se perdendo em meio de shows, louvorzão e outras coisas mais. Vocês notaram, amados e amadas, que a verdadeira igreja, pouca gente vai. A igreja onde tem louvorzão, show, prosperidade, está cheio. O problema é que a igreja seja reformada, histórica, tradicional, pentecostal, neopentecostal, o que for, ela precisa saber que o papel da igreja é ganhar almas para Cristo. O problema é que todos os exemplos que eu citei aqui na palavra, em nenhum deles se prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Se enfatiza muito o financeiro, a cura, a prosperidade, ou as bênçãos, ou a emoção, ou o entretenimento. Os shows, gospel. Então, esquecendo-se de dizer que só Jesus salva. Não estão pregando o evangelho da salvação porque penso eles não dá ibope, pegar a palavra, a verdade da palavra. Os pregadores de hoje estão querendo dizer que o que o povo quer ouvir e não o povo que precisa ouvir. Estão pregando o evangelho barato, de prosperidade, de cura, que muitas vezes sai caro mesmo para os seguidores dele. Precisamos pregar o evangelho que transforma, que confronta direto com o pecador, que faz o homem reconhecer o seu estado original e de pecador, se arrepender de seus pecados e se entregar sua vida a Cristo. É simples, é só falar do pecado, da justiça e do juízo, dizer ao homem que ele é pecador, mas que Cristo morreu para salvar, que basta se arrepender e Cristo o salvará. O resto pode deixar que Deus, o Espírito Santo, o enviará, pois ele é quem convencerá. É só sair do pedestal, descer um pouco, se lembrar que o trabalho da conversão pertence a Deus, que somos apenas vasos na mão do oleiro. O grande problema é que esse tipo de pregação salva o perdido, mas não dá retorno financeiro, como o tal do evangelho da prosperidade, da cura, da vantagem, que dá retorno financeiro. E muitos pastores preferem seguir o segundo caminho, mesmo conhecendo os perigos que eles representam. Querem fama, fortuna, dinheiro, pregando o evangelho da prosperidade, não o verdadeiro evangelho da paz, que você deve pregar o que tem que pregar para a vida do seu irmão, não o que ele quer ouvir, que você pregue vantagem, prosperidade, para ganhar dinheiro, para que a salvação dele. E se não der certo sua cura, você vai dizer que ele não tem fé. Sim, tem fé, irmão. Sim, a verdadeira palavra. Muitas igrejas, mas muitas, pregam o que o cristão quer ouvir. Como eu citei antes, as igrejas verdadeiras são pequenas,
não só abarrotada de crentes infiéis que só procuram a prosperidade, mas Deus é a verdade e a vida e sabe de tudo isso. A porta estreita são poucos, mas a porta larga são muitos que vão passar por ela. Seguindo, então, amados e amadas, no terceiro e último vídeo, vamos pregar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, quais os tipos de blasfêmia, muito importante que o Espírito Santo fala a vocês nesse momento. Amém.